Éden. Quero falar sobre algo que foi muito precioso para mim e chegou ao final de uma longa série de eventos espirituais que começaram a acontecer na minha vida. Começou quando eu estava percebendo coisas sobre as câmaras do coração e o jardim da intimidade que você pode construir com Deus dentro de sua vida. Você precisa arar o chão do seu coração, semear lá e plantar. Eu sabia que havia um rio e uma vez que eu construí este jardim no meu coração, eu sabia que havia mais nesse rio. Eu vou ensinar sobre o modo como Deus criou as coisas corretamente e não da maneira que muitas vezes somos ensinados na igreja. Eu não cresci na igreja. Eu fiz coisas que não eram muito sábias. Deus tinha um destino para a minha vida, mas o diabo também tinha um plano. Infelizmente, somente depois de 8 anos eu cedi a esse outro destino. Então Deus me encontrou, me virou e me sacudiu até eu dizer: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Eu realmente nunca tive nenhum tipo de informação de fundo ou doutrina religiosa na minha mente, fazendo-me pensar de uma certa maneira que não era realmente a verdade. Quando eu fazia parte da Igreja Batista, eu escutava as palavras de Deus sendo faladas e aproveitava muito porque finalmente tinha encontrado algo que me deu a vida. Nos meus primeiros 6 ou 7 anos com o Senhor, fiquei realmente fascinado com o Éden. Eu estou sempre fascinado com o começo das coisas, então eu perguntei a Deus: como eram as coisas antes de tudo? Eu queria saber como era o Éden. Desde então eu estive lá e é realmente radical. Comecei a pensar em torno do conceito desse jardim chamado Éden, que ouvimos muito falar, mas não sabemos profundamente como é realmente lá. Um dia eu estava orando por este jardim do Éden, quando percebi que o que eu aprendi na igreja não é o que a minha Bíblia diz. Eu lia a Bíblia, então eu escutava essas pessoas pregando e voltava para a minha Bíblia e me perguntava o que eles estavam falando. Então comecei a fazer perguntas a Deus. Comecei a pensar: Senhor, Adão andou contigo na viração do dia. E diz que Adão ouviu a voz de Deus andando no jardim. Como uma voz tem passos? Como isso aconteceu? Gênesis 3, versículos 8 e 10. Isso é mesmo um mistério. Quando você começa a meditar e a entender esses mistérios em sua mente, a revelação que está na palavra irá cativar o seu coração, então começará a cativar sua imaginação. Eu me encontrei preso em algumas declarações na Bíblia. E antes que isso começasse a acontecer, eu apenas lia a Bíblia. Um dia o Senhor me disse: não leia mais. Eu disse: mas Senhor, eles dizem que eu preciso ler. Mas ele insistiu que eu não deveria ler. Então, por 1 ano, eu não li a Bíblia. Provavelmente foi a melhor coisa que já aconteceu comigo, porque me fez perceber que minha fonte não era apenas a palavra escrita, e sim do Espírito Santo que dá vida, e também da sua revelação que flui dentro de mim. Porque eu não conseguia mais ler, então eu percebi isso. De repente, eu passei a não apenas ler e obter informações do externo, mas passei a recolher informações de dentro para fora. Então eu comecei a meditar sobre os mistérios de Gênesis. Eu adoro Gênesis. Depois desse ano, eu comecei a ler Gênesis do capítulo 1 até o fim. E quando cheguei ao capítulo 24, eu decidi voltar ao começo novamente. Toda vez que eu voltava, obtinha mais revelação, porque ela começou a cativar a minha mente. Durante semanas, eu meditava em torno dessa escritura. Isso não se baseia em um entendimento religioso. Quando você obtém a revelação, ela é baseada em um relacionamento. O que atrai sua mente é o que libera o poder de Deus em seu nome. Eu gastava minhas 18.500 palavras, a quantidade média de palavras que um homem pode ouvir em um dia, ouvindo Deus.
Isso significava que eu não podia ouvir minha esposa. Assim os céus, a terra e todo o seu exércitos foram terminados. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis 2, versículos 1 ao 4. Espere um minuto. Aqui diz primeiro os céus e a terra, depois a terra e os céus. Isso é interessante. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Gênesis 2, versículo 5. Que ainda não estava na terra. Isso é ainda mais interessante. E toda a erva do campo que ainda não brotava. Onde elas cresceram antes que estivessem na terra? E não havia homem para lavrar a terra. Então tudo isso aconteceu antes de Adão estar na terra. Onde Deus fez com que todas essas plantas crescessem primeiro? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículos 6 e 7. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Gênesis 2, versículo 8. Agora isso é realmente interessante. Para o leste, no Éden. Agora isso significa que existe o Éden e depois há um jardim. Não existe apenas o jardim do Éden. Existe o Éden e um jardim. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2, versículos 9 e 10. Então, tem que haver 2 jardins. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. No versículo 11, o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. No versículo 12, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Gênesis 2, versículos 10 ao 12. Eu acreditava que o jardim do Éden era uma coisa que eu não conseguia ir e entrar. Essa era uma doutrina totalmente errada, porque não existe a expressão, como dizem, o jardim do Éden. E sim, há um jardim no Éden. Deus colocou um jardim no Éden. E o que aconteceu foi que no 7º dia em que Deus descansou, ele entrou no Éden. A coisa mais próxima que ele poderia ter em conexão relacional com alguém era quando ele estava fora do trono. Éden é o jardim de Deus. Ele colocou um jardim em seu jardim. Era um lugar para o homem viver no seu jardim. A Bíblia diz que ele fez com que cada erva do campo e árvore do campo crescessem antes que estivessem na terra. Gênesis 2, versículo 5. Então, onde ele os criou primeiro? No Éden. Então, depois disso acontecer, Deus colocou Adão no jardim e Adão teve acesso à terra através do jardim. Então, isso significa que o jardim estava no Espírito. Então Deus disse a Adão e Eva para irem multiplicar e povoar a terra. Eles então pecaram, mas ela não mordeu uma maçã. A realidade
é que há um jardim que está ligado ao coração de Deus, que expressa a alegria de Deus. Comecei a fazer um estudo da Bíblia apenas sobre jardins, como Salomão tinha um jardim, e descobri que os homens que eram reis tinham um jardim. O que eles costumavam fazer no jardim quando eles queriam descansar do trono? Eles iam ao jardim e podavam as flores. Eles iam e caminhavam entre a fragrância de seu jardim e desfrutavam do tempo de folga. De repente, comecei a perceber que talvez no 7º dia Deus tinha um tempo de folga. Eu estava no céu e eu sabia que o céu desliga no 7º dia, o que significa que Deus deveria ir a algum lugar. Eu nunca entendi exatamente onde ele ia até que isso começou a incomodar a minha mente. Comecei a perceber que quando Deus sai do trono, ele vai andar no seu jardim chamado Éden. Seu principal objetivo para ir até o seu jardim desde o ponto em que ele fez Adão foi para ir e ter amizade e relacionamento e passar o tempo com seu filho, que ele fez para si mesmo, e ter alegria como um pai. Éden é o jardim de Deus. Depois, há um jardim que Deus colocou para o leste no Éden, que é chamado de Jardim de Adão e Eva. A Escritura fala sobre um rio que flui do Éden até o jardim, e do jardim se divide em 4 braços, e as águas da terra. Então é por isso que temos 4 câmaras para o nosso coração, os 4 braços que fluem a vida em torno do nosso corpo natural. E esses 4 braços, antes de Adão pecar e nós termos esse corpo caído, costumavam fluir, embora o jardim espiritual e os 4 braços espirituais costumavam aquecer não apenas o jardim, mas a terra. Como a terra ganharia vida se não fosse o rio? De onde viria o rio? Ele saiu de Adão. Comecei a perceber que há um rio e que este rio tem uma conexão por todo o caminho até o Éden, e através do Éden e no caminho certo para o trono. Apocalipse fala sobre o rio que sai do trono, o rio saindo do trono. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 1. Esse é o mesmo rio que atravessa o Éden no jardim, e a partir daí a água flui para a terra. Como Deus vai regar a terra hoje? Se não for através de nós? Nós somos as nuvens que carregam as chuvas cheias de glória para regar a terra e trazer um avivamento. Eu percebi que havia um rio e eu precisava cultivar meu próprio jardim em meu coração, porque meu coração é o mais próximo do lugar de Deus. Tudo o que acontece no coração de uma pessoa é o que eles se tornam. O coração é de onde brotam todas as questões da vida. Comecei a trabalhar nisso. Primeiro eu tinha um jardim no meu coração que eu precisava cultivar. Eu cresci este jardim em meu próprio coração e vida, onde eu iria celebrar as vitórias e as coisas que aconteceram na minha vida. Eu tenho um pomar de narcisos. Eu amo narcisos. Mas os narcisos que crescem no meu próprio jardim do coração não morrem quando você anda sobre eles. Eles não quebram. Eles se inclinam, comemoram e se alegram, e em seguida levantam-se novamente quando você sai deles. Eu iria me divertir naquele jardim com a expectativa de que, quando eu estivesse lá, Deus viria caminhar para encontrar-se comigo no meu jardim, porque a Bíblia diz que ele costumava ir e encontrar-se com Adão. Então eu queria que ele me encontrasse no meu jardim. Lembro-me que naqueles dias eu nunca poderia vê-lo. Eu sabia que ele estava lá. Eu sentia a sua presença entrar no meu jardim, em meu coração, e eu sentia ele lá. Lembro-me de um dia pensando que este é realmente um lindo relacionamento unilateral, ele vindo para mim, mas eu não ia para ele. Isso começou uma jornada que acabou em um encontro com Deus no Éden. Éden é o lugar mais incrível que você possa imaginar.
árvores 10 vezes maiores que o tamanho das florestas de sequoias, montanhas de ouro com glória sobre elas. Comecei a perceber que quando Deus sai do trono, ele passava o tempo em seu jardim. Na Bíblia diz que ele vinha andando na viração do dia e encontrava com Adão. Então, o que ele fazia no restante do dia? Comecei a perguntar: Pai, o que você fazia no restante do dia? Quero vir e compartilhar um pouco do que você faz com o resto do seu dia de folga. Quando tiver um feriado, eu adoraria vir e passar algum tempo com você em férias. Como eu adoro ir pescar com meu amigo e passar algum tempo com ele. Comecei a ansiar em meu coração: Deus, eu quero passar um tempo com você quando você estiver descansando. Eu quero andar contigo. Eu sabia que o rio era a chave, porque se você seguir o rio que passa pelo seu jardim e subir esta gloriosa cachoeira, você chegará ao Éden, que é o jardim de Deus. Eu não sabia que poderia nadar no rio, e nem que poderia flutuar no rio, e voar sobre o rio, ou fazer o que eu quiser ao longo do rio. Eu não sabia disso, então pensei que iria pular no rio e simplesmente começar a andar, porque não há resistência no rio, e não é um trabalho cansativo. Na verdade, você só tem que pensar para poder se mover, apenas isso e bem simples. Então entrei no rio e disse: Senhor, eu estou chegando. Eu não sabia o que fazer, eu apenas comecei a subir pelo rio dizendo: Senhor, eu estou chegando.